Uma criança de 1 ano e 5 meses morreu em Jardinópolis. E existe aí uma suspeita do que possa ter acontecido. Nossa produção hoje de manhã falou com o delegado responsável pelo caso, falou com o conselho tutelar e também nós procuramos o serviço de atendimento lá de Jardinópolis que recebeu essa bebezinha. O Gustavo Batista vem ao vivo agora com a gente e traz mais informações sobre o que aconteceu e conta como é que essa criança chegou até o pronto-socorro. Gustavo, pelo que a gente pôde ver aí com as informações da polícia, com as informações também do serviço de atendimento de Jardinópolis, essa criança já chegou ao pronto-socorro sem vida. Exatamente, viu, Pasquim? Foi isso mesmo. Essa criança de 1 ano e 5 meses chegou no pronto-socorro aqui na cidade de Jardinópolis, onde nós estamos agora, já sem vida. E o que aconteceu? A gente vai relatar agora com detalhes, o boletim de ocorrência. Segundo o BO, ela teria sido levada até aqui ao pronto-socorro da cidade por um familiar adolescente já em óbito, portanto sem vida. A médica de plantão ainda fez procedimentos de reanimação, mas a criança não apresentava sinais vitais e o óbito foi constatado ainda aqui na unidade de saúde. Pascoim, diante da presença de hematomas visíveis no corpo da vítima, a médica acionou o serviço 90, o conselho tutelar, uma equipe inclusive da Polícia Militar foi enviada aqui ao posto de saúde e o caso foi parar na delegacia, inclusive com acionamento da perícia técnica e requisição de exame necroscópico. A vítima foi identificada como Jade Benevuto da Silva, que vivia com a avó materna, já que a mãe é usuária de entorpecentes e não possui condições de cuidar da filha. A avó da criança contou à polícia, olha só, que permaneceu em casa até por volta das 7 horas da manhã de ontem, portanto domingo, quando então saiu para assistir ao jogo de futebol do irmão dela, deixando a neta aos cuidados dos filhos adolescentes, uma menina de 15 anos e o outro jovem de 17. A avó contou que foi informada por telefone de que a neta havia sido levada ao hospital e dirigiu-se aqui imediatamente até a unidade de saúde. A tia da criança, de 15 anos, declarou que pouco antes do meio-dia foi até o quarto da criança e a encontrou com o braço elevado sem responder aos estímulos. Percebendo então que Jade estava gelada e sem respiração, acionou o irmão e tentou chamar a ambulância. A jovem disse que o pai dela e o irmão chegaram rapidamente e levaram então a criança aqui até este hospital. A médica que recepcionou a criança contou à polícia que a criança apresentava então uma lesão pequena na região da cabeça, aparentemente antiga, e que condizia com os relatos de familiares de que a criança teria caído da cama já há 2 semanas. A médica ainda informou que Jade apresentava a fralda e umbigo sujos, além de sangramento na boca e no nariz. Segundo a médica, é provável que a criança tenha tido uma convulsão e mordido os lábios, mas quanto ao sangramento do nariz, a causa seria ainda desconhecida. O conselho tutelar foi acionado então, compareceu à casa da vítima. Segundo a conselheira de plantão, a família já era acompanhada pelo conselho tutelar e, diante da morte em circunstâncias suspeitas, a Polícia Civil requisitou perícia no local. Exame necroscópico junto ao ML para apuração da causa e das circunstâncias da morte desta criança. A Secretaria da Saúde de Jardinópolis informou que Jade deu entrada no pronto-socorro já com cianose central, que é aquela secreção ressecada, amarronzada em nariz e boca com sinais de rigidez. Foi realizado o socorro imediato, mas a paciente não reagiu e o óbito foi constatado a 1h da tarde de ontem, domingo. Pascoal, a gente vai ler agora a nota da Secretaria de Assistência Social aqui de Jardinópolis. Em nota, a Secretaria de Assistência informou aí que o caso dessa criança realmente já estava sendo acompanhado pelas equipes do Conselho Tutelar e do CRES, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social do município, e na última semana, inclusive, foi realizada uma reunião com os familiares da criança para garantir a proteção e todas as medidas cabíveis aí foram adotadas pelas equipes envolvidas e claro que esse caso deve ser investigado a partir de agora pela Polícia Civil, porque essa morte, por enquanto, é dada como morte suspeita. Pasquim, eu vou aproveitar para conversar a partir de agora com o Dr. João Luiz Fregonese, responsável técnico aqui do Pronto-Socorro de Jardinópolis, para trazer mais detalhes para a gente a respeito do que aconteceu. Doutor, explica para a gente como que essa criança chegou aqui no Pronto-Socorro neste domingo. As informações que eu tenho, que eu colhi com a médica que estava de plantão ontem, que recepcionou essa criança,
aqui no pronto atendimento é que a criança foi trazida por volta aproximadamente 12h30, acompanhada por um menor de 17 anos, e que a criança, na entrada, quando chegou no pronto atendimento, já se apresentava com enrijecimento de membros superiores e inferiores e também com cianose central, é quando a face já está roxa. A criança apresentava também uma secreção nasal amarronzada, que não se sabe a origem do que é, e também já estava irresponsiva. No exame físico, constatou, como você mesmo falou, um hematoma subgaleal, que é um galo na testa da criança, e aparentava estar com uma secreção umbilical e com a fralda suja também. Porém, a criança já chegou no pronto atendimento em óbito. E aí a médica de plantão teria tentado, mesmo diante dessa circunstância, reanimar essa criança? Sim, apesar das condições que a paciente chegou, a médica imediatamente levou a paciente para a nossa área, nós chamamos de área vermelha, tentou fazer a ressuscitação cardiopulmonar, porém ela teve dificuldade em entubar, porque a criança já tinha enrijecimento do maxilar e não conseguiu. Então, todos os procedimentos foram tomados para que a gente tentasse reverter o quadro, mas foi infrutífero. Essa situação que ela chegou aqui indica que talvez essa criança já estava morta já há algum tempo? Sim, pelo estado que a criança chegou, nós, como os médicos, né, nós já assimilamos que a criança já estava em óbito em domicílio. E durante pelo menos 1 hora, mais ou menos, é o que a gente acredita, pelas condições que chegou no pronto atendimento. Doutor, existe ainda a suspeita de que talvez ela possa ter morrido engasgada, até por isso essa secreção que foi encontrada? Sim, é uma das possibilidades. Quem trouxe a criança falou que a criança foi amamentada e que depois de um tempo foi constatado que ela estava irresponsiva em domicílio. Então, uma das possibilidades que tem que ser investigada é, por exemplo, a criança ter regurgitado e broncoaspirado. Então, existe sim essa possibilidade. Até por isso, essa secreção mais amarronzada que poderia ter sangue. Então, a secreção, na verdade, tem que ser investigada o que é, mas sabe-se que é uma secreção amarronzada, e uma das possibilidades é que um conteúdo da secreção seja sangue. Doutor, e aí é importante reforçar a atuação de vocês sempre que encontram algo suspeito, né, em uma criança, para acionar o Conselho Tutelar, a Polícia Militar, e foi isso que aconteceu nesse caso, né? Pelo menos um hematoma essa criança tinha, além, claro, dessa situação da parte aí respiratória. Sim, como você mesmo já tinha falado, a criança já é acompanhada pela assistente social, e todas as vezes que chega uma criança que nós desconfiamos de alguma alteração que não seja coerente com o normal, a conduta é acionar o Conselho Tutelar e a polícia para que dê continuidade na investigação, para saber o que acontecia com essa criança antes de dar entrada no pronto atendimento. E essa criança tinha um machucado na testa? Tinha um hematoma subgaleal, como a gente tinha falado, que provavelmente não era recente, era antigo, mas tinha um galo na testa, sim. Aí não se sabe se foi um trauma, se foi uma queda, o que aconteceu. Doutor, vamos explicar para quem nos acompanha como foi um caso que existem várias suspeitas, vai ser investigado pela Polícia Civil, Polícia Militar esteve aqui. Vocês têm que encaminhar, né, este corpo. Explica como que funciona, né, o caminho, né, porque a gente tem informação de que o corpo dessa criança está agora no Instituto Médico Legal. Explica por que é importante caminhar para lá, e é isso que acontece quando ocorre uma morte suspeita como essa? Sim, é isso que acontece. Quando a morte é suspeita, como já tinha te falado, a gente aciona Conselho Tutelar e Polícia Militar. O corpo é encaminhado para o IML, que vai investigar a provável causa da morte dessa criança. O que acontece lá no IML? O IML investiga a secreção nasal, investiga todos os órgãos da criança, por que essa criança, vamos dizer assim, parou de respirar, teve uma parada cardiorrespiratória, qual foi a causa que levou a que isso acontecesse. A principal indicação, então, é essa suspeita de parada cardiorrespiratória. Toda pessoa que morre tem uma parada cardiorrespiratória. Nós precisamos saber o que leva a essa parada cardiorrespiratória. Então, é isso que nós estamos... por isso que a gente encaminha o paciente para o IML, para que eles investiguem o que aconteceu para que chegasse nesse ponto.
Muito obrigado. Eu conversei com o Dr. Fregonese, aqui do pronto-socorro na cidade de Jardinópolis, trouxe informações importantes para a gente, né, Pascoal, a respeito deste caso aí, caso chocante, uma criança de 1 ano e 5 meses, aí, portanto, acabou perdendo a vida. E claro que a Polícia Civil deve investigar agora este caso. Por enquanto, esse caso é tratado como morte suspeita e com certeza a gente vai ter desdobramentos aí em breve.